Espírito, mas pedindo que Ele receba este culto como forma de louvor e adoração a Ele, que seja agradável a Ele, e que Ele também possa falar aos nossos corações. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, ó Pai, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de falarmos contigo. Muito obrigada, Deus, porque temos essa ferramenta que nos permite estar conversando, que nos permite estar cultuando ao Senhor, Deus, neste momento. Mesmo que cada um esteja na sua casa, mesmo que não estejamos num templo, num prédio, mas nós estamos cultuando ao Senhor, rendendo a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, recebe, ó Deus. Recebe como forma de gratidão, recebe como forma... porque nós mostramos, ó Deus, que nós entendemos que dependemos do Senhor, que dependemos da tua mão poderosa, Deus, guiando a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, e não olha, ó Pai, para aquilo que nosso coração muitas vezes tem feito de errado, mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, ó Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir. Fala aos nossos corações essa noite, ó Pai, a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é muito bom a gente estar aqui, né? Mais um culto de celebração ao Senhor, mais um culto com ênfase na campanha de missões. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com uma música Espírito enche o meu ser, Espírito enche a minha vida, fala, né, que a minha vida esteja transbordando, né, do Senhor, que não haja espaço para mais nada, né, e que esse seja o nosso desejo essa noite, que não haja espaço para mais nada a não ser o Senhor na nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele nos amou, somos gratos a Ele por nos ensinar a amar. Ele tem nos ensinado a amar.
E esse tem sido um tempo em que nós temos aprendido a amar. Cada culto, né, desse mês tem sido inspirador, né? Tem sido um ensino do Senhor para nós sobre o amor, sobre como devemos amar as pessoas que estão próximas e aquelas que estão distantes da gente também. Vamos fazer a leitura bíblica? Se encontra em Romanos 8, do verso 35 ao 39. Mesmo aí na sua casa, com seu microfone fechado, vamos ler juntos? Que esse é um texto tão bonito, eu gosto tanto desse texto. Podemos ler todos juntos? Quem nos separará? Opa, sumiu aqui para mim. Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você que está aqui no Zoom agora, você que está no Facebook junto com a gente, você que está assistindo no YouTube em outro horário, né, que não seja agora, né, nesse momento que a gente está aqui reunido, que você possa louvar e exaltar esse Deus pela sua beleza, sabendo quem Ele é. Porque o seu amor não tem fim e nada pode nos separar desse amor. Vamos louvar ao Senhor? Cantando "Quão formoso és" e rompendo em fé.
Amém. Que a cada dia a gente possa viver assim, lutando e vencendo, porque nós cremos no Senhor, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor quem nos dá a vitória. Eu quero convidar agora para orar neste momento, a irmã Cristiane, ela está com esse fundo maravilhoso aí da nossa campanha de missões, quero convidar a irmã Cristiane para orar neste momento, exaltando ao Senhor e glorificando, né, porque nós sabemos que a vitória vem do Senhor, esse que, né, não poupou o seu próprio filho, mas o enviou para morrer em nosso lugar. Irmã Cristiane. Oremos, irmãos. Pai de amor, nós te glorificamos, Senhor, nesse momento em que nós podemos, ó Deus, através da internet, entrarmos em comunhão contigo, com os nossos irmãos, de nossa e de outras igrejas, com os amigos, os familiares, os visitantes, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração por todas as bênçãos recebidas, os livramentos, o sustento, o teu amor, ó Deus, tão grande por nós. Muito obrigada por nossas famílias, muito obrigada pela nossa igreja, ó Deus, que é a tua família. Nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor receba a nossa gratidão, ó Deus. Que o Senhor receba esse culto e fale aos nossos corações, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pela campanha de missões que estamos fazendo, em união, ó Deus, com a Junta de Missões. Estamos dando a nossa humilde contribuição em oração, conhecendo os trabalhos missionários, fazendo, ó Deus, algumas ações em prol da tua obra, que o Senhor também receba isso como uma forma de gratidão, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aos avisos com o Ministério 360 Graus. Boa noite, irmãos. Nós temos alguns recadinhos para falar para os irmãos, né? Primeiro é a campanha do quilo, com o novo horário de funcionamento da igreja, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Os irmãos que puderem estar participando, nós vamos ficar extremamente gratos, né? Nós precisamos ajudar algumas famílias e estão faltando alguns itens. Então, o funcionamento novo da igreja possibilita os irmãos a irem
toda de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas para entregar, né? Os alimentos que nós estamos mais precisando: arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, macarrão, farinha, fubá, leite e café, né? Nós temos também uma outra forma de estar participando da campanha do quilo, que é através da doação de recursos na conta da igreja. Essa conta da igreja, ela também é para receber os dízimos e oferta dos irmãos, né? Então, dízimos, ofertas referentes à campanha do quilo, oferta referente a missões nacionais. No Banco Itaú, os irmãos podem estar fazendo depósito, e quando for enviar o comprovante para o irmão Marcionil, os irmãos especifiquem, ou é dízimo, ou é oferta, ou é para a campanha do quilo, é para oferta de missões, né? Então, é uma maneira também de, sem você se movimentar, você está fazendo a doação para a campanha, né? O próximo recado que nós temos é referente ao gabinete do pastor, gabinete pastoral, né? Que está sendo feito online, né? Todas as quartas-feiras, de 2 às 18 horas, o pastor está com esse horário disponível para atender os irmãos que queiram tá conversando com ele, né? Fazendo esse atendimento, né? Só que a gente está pedindo para os irmãos não mandarem a solicitação para agendar horário pelo WhatsApp da igreja. Tem que telefonar, falar com a irmã Marta, e a irmã Marta vai agendar o horário para o pastor atender os irmãos. Telefone da igreja, 2673-3599. Ligar e agendar com a irmã Marta. Hoje, irmãos, nós só temos esses dois recados. Agora nós temos um outro recado, mas quem vai fazer vai ser a irmã Wene, então vou passar a palavra para ela. Irmãos, é necessário que nós realizemos uma assembleia extraordinária, e na última terça-feira nós tivemos a reunião de líderes e foi definida uma pauta para essa assembleia. A assembleia acontecerá com a seguinte ordem do dia: movimento de membros, relatórios de comissões, serão lidas atas, relatórios financeiros e relatório da Comissão de Sucessão Pastoral. Terceiro assunto, comissão de indicações para a eleição da diretoria estatutária 2021-22. E a deliberação acerca do retorno às atividades presenciais durante a pandemia do Covid-19. Então, fica a igreja convocada para a Assembleia Extraordinária que acontecerá dia 3/10, será no sábado, às 19 horas. Dia 3/10, sábado, às 19 horas. Muito obrigada, irmãos. Irmãos, só para completar os recados, os aniversariantes da semana, né? Dia 20, o irmão Isaac, 21, o irmão Abelardo, 23, o irmão Marcionil, 25, o irmão Marcelo Cuco, homens. E aniversário de casamento da Iandra e do Marcelinho, no dia 21, dia 23, da Luciana e do Eduardo Benevenuto. E agradecer a participação dos irmãos lá no Facebook, né, que estão nos acompanhando. Obrigada. Obrigada, Lúcia. A gente tem tido uma participação muito legal do pessoal no Facebook. Continue acompanhando, né, nas nossas redes sociais, porque a gente tem sempre colocado, né, as informações, os irmãos ficam por dentro do que está acontecendo, acompanhando pelas redes sociais e também, né, atento ao que a gente manda, né, no WhatsApp para todas as nossas comunicações. Porque ele nos amou, somos gratos a ele pela graça multiplicada. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Efésios 4, do 4 a 6. Como eu falei hoje, antes da gente começar o culto, de vez em quando os cachorros gostam de participar, né, das nossas reuniões. O meu hoje, ele tá com vontade de participar do nosso culto. Todo ser que respira louva o Senhor. E ele provavelmente está louvando o Senhor nesse momento, latindo aqui no quintal, participando do nosso culto. Mas vamos lá. Vamos fazer a leitura juntos também, mesmo com os microfones fechados? Há um só corpo e um só espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Esse é o objetivo que nós temos, né? Nós somos um, nós fazemos parte de uma família, né? Como a irmã Cristiane muito bem falou, nós fazemos parte de uma família, essa família espiritual, porque nós cremos em um só Senhor, porque nós um dia entendemos que esse Deus que é Pai, Ele nos une no seu amor, e porque Ele nos amou, né? Nós somos gratos a Ele pela graça e somos gratos a Ele pela graça multiplicada. Vamos cantar mais um cântico. Recebi um novo coração do Pai.
essa seja uma oração de verdade, nossa, de cada um de nós, que a gente olhe para cada uma dessas telinhas que estão abertas e das que não estão abertas também, e a gente veja que há pessoas lá no Facebook também, que a gente olhe para cada uma dessas pessoas e a gente reconheça que a gente precisa uns dos outros, que nós precisamos estar em comunhão, sem falsidade, vivendo a verdade, como diz a letra dessa canção, não só como diz a letra da canção, mas como a palavra de Deus nos ensina que devemos viver. É somente com esse amor que nos une que a gente pode, de fato, fazer missões. Entregar a outras pessoas esse amor que um dia nos alcançou. Só vai fazer sentido para a gente se a gente... só vai fazer sentido para o outro se fizer sentido para a gente também. Certo? Então, vamos fazer o nosso momento missionário agora. Vamos falar, né, da ênfase da nossa semana. Vamos ler, né, o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema da campanha de 2020, né, da Junta de Missões Nacionais, é Porque Ele Me Amou. E a divisa se encontra lá em 1 João 4,19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós oramos por missões. Nós oramos pelos missionários. E nós oramos para que Deus faça a vontade dEle, alcance pessoas através daqueles que estão indo lá. Vamos assistir ao vídeo da campanha com a ênfase Oro. Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Isso emociona, né, meus irmãos? Saber que pela oração, vidas são alcançadas. A gente muitas vezes não consegue ter noção, né? Provavelmente o pastor Disseu vai falar sobre isso, a irmã Ana também talvez fale sobre isso, mas a gente não tem noção do que acontece quando a gente ora,
pelos missionários e pelo trabalho que é realizado no campo missionário. Não vamos deixar de orar, irmãos. A gente, na semana passada, a missionária falou que contribuir é bom, é muito importante, mas orar é muito, muito importante. Enquanto a gente ora, os missionários estão trabalhando. Enquanto a gente ora, há crianças levando seus pais para Cristo. Há crianças levando seus avós para Cristo. E há vidas sendo transformadas, porque nós estamos orando. Então não vamos deixar de orar. Mas também vamos contribuir, porque nós temos um alvo, é um desafio para a nossa igreja. Principalmente neste momento tão difícil em que todos nós estamos vivendo. Mas nós podemos, irmãos, nós podemos alcançar e ultrapassar esse alvo, né? Nossa igreja colocou como alvo R$10.000. Os irmãos podem fazer, né, o seu depósito, a sua transferência, né, da sua oferta de missões, mas nós também temos outras maneiras de conseguir ofertas para a campanha de missões. Nós podemos ofertar para a Junta de Missões Nacionais este ano. Nós teremos um bazar missionário. Então, se você tem algum item para doar lá em bom estado, alguma coisa que você não quer mais usar, mas que você pode doar, ou alguma coisa que você quiser comprar para poder doar para o bazar missionário, fique à vontade. Nós só pedimos que você entregue a sua doação na igreja, né, no mesmo formato que a gente está entregando os alimentos, que você entregue a sua doação para o bazar na igreja até o dia 23, tá bom? Porque aí a gente consegue organizar direitinho, faz umas fotos bem bonitas, os irmãos vão lá, compram os itens para a gente doar, né, para missões. Nós também temos os apoiadores de missões, né? São aquelas pessoas, aqueles trabalhadores autônomos que vão dedicar uma parte daquilo que eles, né, estão trabalhando, né, daquilo que eles vão receber durante esse mês, vão dedicar uma parte disso para missões. Então, se você puder divulgar, se você puder, né, ajudar essas pessoas também a terem os seus nomes divulgados para que eles consigam também ter como ofertar, nós ficamos muito gratos, porque é uma forma também da gente contribuir para missões. Nós também teremos o almoço missionário no próximo domingo, dia 27 de setembro, organizado pela nossa juventude. Você já pode fazer o seu pedido, tá? Não deixe de fazer o seu pedido com antecedência para a gente poder se organizar, né? Faz seu pedido lá pelo WhatsApp. Para quem lembra do almoço de missões estaduais, você vai fazer o seu pedido lá pelo WhatsApp, dizendo qual o refri que você quer, se você quer com arroz, sem arroz, com feijão, sem feijão, você vai lá, coloca no seu pedido no WhatsApp, tá bom? Do 360 graus, no telefone da nossa igreja, entre em contato com a gente e a gente, é churrasco, tá só R$15, vai ter sobremesa também, né, que é um valor à parte, então você também pode comprar a sua sobremesa. Todas as informações a gente já divulgou nas redes sociais, então se você ainda tiver alguma dúvida, procure a gente para poder se informar. E olha, tem a novidade, além do dinheiro, né, você ainda vai poder pagar com débito ou crédito, tá bom? Essas são algumas formas que a gente vai ter esse mês para poder ter mais recursos, né, para atingir o nosso alvo. Mas não vamos deixar de orar, não vamos deixar de contribuir, não vamos deixar de falar do amor de Deus, né, que é tão importante. Vamos cantar o hino oficial da campanha de missões nacionais neste momento. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus, por sua graça encontro paz, e ao perdido vi
porque Ele me amou. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo para que Deus cuide dos nossos missionários, orar por aqueles que estão nos campos, orar para que os corações estejam abertos para receber o Evangelho, né? Que sejam terra boa para plantar o Evangelho e que germine, que dê frutos. Como diz lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu gostaria de convidar agora o pastor Hamilton para fazer, né, este momento de oração e em seguida também trazer, né, os nossos preletores dessa noite, né, o pastor Disseu e a missionária Ana, para que eles possam também falar daquilo que o Senhor tem colocado no coração deles para o nosso coração. Pastor Hamilton. Vamos falar com Deus, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela presença da missionária Ana, agradecer a Deus pela presença do missionário pastor Dirceu. E eu sei que a luta que esses irmãos enfrentam em missões no norte do Brasil é muito difícil e eles precisam muito de oração. E eu gostaria de desafiá-los a fazer um compromisso de lembrar sempre de orar por eles. Nós vamos falar com Deus, vamos interceder, e eu gostaria de saber se nesse momento de oração, junto com esse pedido de oração pelo pastor Disseu, pela missionária irmã Ana Paula, se existe alguém que tem algum pedido urgente de oração que dependa só do milagre do Senhor. Se tiver, faz um gesto, por favor. Somente levanta a mão. Você conhece alguém que está precisando de um milagre do Senhor na sua vida? Se você não conhece, se não tem nada de urgente, a gente ora todos os dias aqui, às 18 horas, aliás. Quero enfatizar aqueles que não puderem participar, orem onde estiverem, para que a gente possa participar em oração todos os dias às 18 horas, exceto quarta-feira, exceto as quartas e sábados, né? Então vamos falar com Deus. Feche seus olhos, coloque diante de Deus a liderança da nossa igreja, coloque diante de Deus os missionários, missões nacionais. Vamos orar pelo pastor Fernando Brandão, por toda a equipe, pelos demais missionários. Não é fácil o trabalho missionário no campo, então vamos falar com Deus. Pai, nós queremos nesta hora colocar diante do Senhor os teus servos que trabalham com missões. Nós intercedemos, colocamos em tuas mãos, no ato de fé, pastor Fernando Brandão. Junto com ele, toda a sua equipe, todos os seus gerentes, coordenadores, mobilizadores. Mas, Deus, eu me lembro agora de interceder por teu servo, pastor Disseu. Ó Deus, que ele, como missionário de missões nacionais, acumulando a função de diretor executivo da Convenção Batista Acreana, juntamente com a missionária Ana, que atua no campo. Eu quero colocá-lo em tuas mãos num ato de fé, suplicando, Deus, que o supra de duas coisas que são fundamentais. Dá a ele, Senhor, oportunidades para empreender grandes coisas para o Senhor, mas também dá a ele todo o suprimento necessário. Dá a ele o suporte material, dá a ele a saúde física
e dá a ele também o suporte financeiro para fazer a obra. Se a nossa parte nós podemos fazer, Senhor, tenhamos o coração movido pela generosidade do Senhor para que façamos o melhor. Abençoa, Senhor, a obra que este servo e esta serva estão fazendo ali no norte do país. Abençoa-os, Deus, como instrumento em tuas mãos. E, Pai, nós suplicamos que os use poderosamente neste horário, quando irão usar da palavra como instrumento a falar a cada coração. Muito obrigado por essa presença tão honrosa entre nós. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Prazer imenso tê-lo conosco, pastor Diceu. Fique bem à vontade. Você, missionária Ana, conforme for conveniente em relação ao uso do tempo para falar ao nosso coração. Aline, depois você continua nos comandando, por favor. Fique à vontade. Obrigado, tá? Amém. Amém. A honra é nossa, o prazer é todo nosso. Graça e paz, amada igreja. Muito bom estar com vocês. Eu estou lembrando de alguns rostinhos, uns são muito íntimos, né? O irmão Daniel e a irmã Lúcia. Paula, Lucinha, amigos de infância, né? Amigos de infância. O irmão Daniel e a irmã Lúcia foram os nossos padrinhos de casamento. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Então, mas eu lembro da Cristiane. Acho que na minha época aqui de Caxias, a gente já, em algum momento aí, já se encontrou. Mas paz a todos os amados irmãos. Estamos vivendo nesse momento de distanciamento, mas eu falo que para mim é uma honra, foi Deus agindo na nossa vida, porque eu pude estar perto através da internet. Porque quando isso não acontecia, dificilmente a gente conversava, a gente se via, né? Só nas férias, quando eu ia visitar a família. Na verdade, eu estou no Rio de Janeiro com meus pais, e já, por isso que eu falei que eu tive com a Paula, com o irmão Daniel, só não vi a Lucinha e as meninas. Mas meu pai tem passado por um tratamento. Ele está com câncer no fígado e peço que os irmãos coloquem o nome do seu Severino nas orações. E eu tirei um tempinho para poder vê-lo, estar um tempo com ele, mas já estou retornando no final de semana, já estarei indo para o Acre, já, retornando lá para estar junto do marido. Então, assim, é um momento muito ímpar, esse momento. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Esse tema é inspirador, porque Ele nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós oramos, nós multiplicamos, nós compartilhamos. Né? Rapidamente, assim, para nós no campo, tem sido esse tema muito presente. Nós estamos no campo amando aquelas vidas, compartilhando não só do pão, mas do que Deus, né, também tem nos dado, da salvação. E é muito maravilhoso a gente poder viver o tema na prática também, né? Não só nós missionários, mas a Igreja de Cristo. Eu fico muito feliz de saber que os irmãos estão participando. Com certeza, essa campanha vai ser surpreendente, não só nas ofertas que vão ser alçadas, desafiadoras, mas também nas vidas que serão entregues para fazer missões. Como o pastor falou, o norte do Brasil ainda é a nossa África brasileira, ainda precisa muito de pessoas prontas e dispostas a servir. Nós precisamos de obreiros no Acre. Então, jovem, né, é a família que está aí, que Deus está falando, olha, eu preciso de você. Fala com o pastor Diceu, secretário executivo, precisamos de mão de obra aqui no Acre. O Acre é um campo missionário, ainda há muitos locais, muitas cidades na nossa região que
precisam de uma igreja, que precisam de pessoas lá para falar e compartilhar do amor de Deus. No Acre, nós somos 2 casais de missionários da junta, né? Eu e o pastor Giseu, e a irmã Sheila Kelly e o Márcio, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso também. Nós estamos um pouquinho, né, compartilhando e dividindo também a nossa missão com a Convenção Batista, mas Deus tem feito grandes coisas ali. Grandes coisas o Senhor tem feito, e por isso nós estamos alegres. Não vou falar muito para dar tempo do meu esposo, ele sabe que eu falo muito, né? É missionário, professor, então fala muito, foi mensageira do rei, aí quer ocupar os espaços. Mas para nós é uma grande honra. Orem por nós, orem pelo Acre, e que nós possamos, né, realmente proclamar o amor de Deus para ver muitas vidas se rendendo aos pés de Jesus. Amém? Deus abençoe. Marido, é com você. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. Obrigado pelo convite de poder compartilhar. Obrigado, Hamilton, pela confiança em ceder esse espaço para que pudéssemos participar. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou pastor Dirceu, eu sou caxiense, né, de nascimento, nasci em Duque de Caxias, né, onde vivi até os meus 33 anos, praticamente. Fui membro da Igreja Batista do Parque Lafayette, né, do saudoso pastor João Batista Paulo Guedes, né, pessoal da Convenção Fluminense, mais um pouquinho experiente, lembra do pastor Paulo Guedes. E estive na PIB universitária em 2014, durante a campanha de missões. No dia 7 de setembro de 2014, eu participei no culto de manhã fazendo divulgação da campanha de missões daquele ano. Eu era missionário, nós éramos missionários no Amapá, né? E eu fui designado para fazer divulgação no Rio de Janeiro, e a PIB universitária foi uma das igrejas que compôs a minha agenda, e foi uma manhã muito abençoada para a minha vida poder participar com os irmãos. Há 15 anos, né, eu tenho dedicado a minha vida na obra missionária através da Junta de Missões Nacionais, né, juntamente com a minha esposa, Ana Paula. Deus nos levou para o campo, nos uniu, e esses 15 anos nós temos compartilhado a nossa vida, doado a nossa vida na obra missionária brasileira. Já passamos pelo Ceará, no interior do Ceará, e plantamos 2 igrejas. A Ana começou a plantação de uma igreja na cidade chamada Aquiraz, e eu comecei a plantação de outra igreja numa cidade chamada Trairi. Depois nos casamos, a Ana se uniu a mim, em Trairi nós consolidamos ali a plantação da Igreja Batista Boas Novas, que mês passado agora celebrou 15 anos para a glória de Deus. Depois Deus nos conduziu para o estado do Amapá, onde ficamos 8 anos servindo na capital, Macapá, e durante esses 8 anos, nós tivemos à frente de 2 igrejas e fizemos nas 2 igrejas um trabalho de recuperação, de fortalecimento daquelas igrejas, e foi um tempo muito maravilhoso do Senhor ali no estado do Amapá, onde nós aprendemos a amar, né, a região norte do Brasil e nos tornar, né, nortista de coração. Deixa eu contar rapidinho aqui para os irmãos. Quando a gente estava no Ceará, a Ana tinha um ardor muito forte no coração dela pelo Ceará. Então, ir para o Ceará foi fácil para ela, né? Ela estava num campo que ela almejava, Nordeste, né? Na região Nordeste, num estado que ela fez o estado missionário dela, enquanto ela foi aluna do CIEM. Então, ela estava no campo dela. E às vezes a gente ficava como bons cidadãos do Nordeste,
na nossa rede, né? Tomando aquela brisa na rede, e eu falava assim para Ana: Ana, Deus vai nos levar para o norte. E ela carinhosamente falava assim: então tu vai sozinho, porque eu já estou no meu campo. E eu falava para ela: olha o que eu estou te dizendo, Deus vai nos tirar daqui e vai nos levar para o norte. E assim aconteceu. E assim fomos convidados pelo pastor Fernando Brandão a deixar o Ceará e ir para o norte. A Ana chorou demais, né? Demais, né? Mas aceitou o desafio e foi para o Amapá, e agora veio, né? Estamos há 5 anos, vamos completar aqui no Acre, e a Ana ama do fundo do coração dela a região norte do Brasil. Né? Às vezes, quando a gente fala do Ceará, fala do campo missionário que a gente passou, né? Ela sente saudade, mas o coração dela hoje é 100% norte do Brasil, e com alegria a gente serve ao Senhor, né? Aqui no norte do Brasil. E nos últimos 5 anos, irmãos, nós temos dedicado a nossa vida aqui no Acre, nesse processo de fortalecimento da Convenção Batista Acreana, que enfrentou grandes dificuldades por conta do movimento G12, que entrou aqui no estado com muita força, alcançou nossas igrejas e deixou marcas profundas e perdas muito grandes. E nós temos, há 5 anos, estamos aqui compartilhando com os irmãos, trabalhando com as igrejas do Acre, nesse processo de fortalecimento da Convenção Batista aqui do estado do Acre. E damos graças a Deus, porque hoje a nossa convenção encontra-se mais organizada, mais estruturada, mais fortalecida para a glória do Senhor. Então, isso é um pouquinho de nós, né? Nós temos os nossos filhos, que são cachorros e gatinhos, então a nossa casa é cheia de bichinhos. Se um dia alguém quiser nos visitar, né, se prepare para essa realidade. Nossa casa é cheia de cachorros e gatos. E louvamos a Deus, irmãos, por essa oportunidade, por estarmos juntos, através aqui dessa ferramenta que o Senhor nos deu nesse tempo, e poder compartilhar da obra do Senhor. Estamos em campanha de missões nacionais. Temos um tema maravilhoso. E, pastor Hamilton, eu entendo que toda vez que nós nos mobilizamos em missões, seja missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, eu creio que toda vez que há uma mobilização missionária, a atenção do Senhor volta-se para nós. E eu creio que Deus faz expectativas em relação às respostas que daremos diante das campanhas que realizamos. É verdade. Acredito piamente nisso, que, mais uma vez, a atenção do Senhor está voltada para nós, e o Senhor está com expectativas em relação às respostas que daremos diante dos desafios missionários que temos no nosso Brasil. Diante desse tema tão profundo, tão impactante, né, que mexe conosco, porque Ele nos amou. Que resposta daremos ao Senhor? Né, o que ofereceremos ao Senhor? Qual será a nossa participação? Qual será, de fato, o nosso envolvimento, o nosso engajamento? Mais uma vez, entendo eu que as atenções do Senhor estão voltadas para nós, e há uma expectativa muito grande dele em relação à resposta que daremos. Eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma experiência muito singular vivida por um servo do Senhor lá no Antigo Testamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. E eu quero, junto, irmãos, com Neemias, compartilhar alguns princípios que eu vejo em Neemias, algumas atitudes
que eu encontro nessa experiência fantástica de Neemias, que com certeza os irmãos conhecem bem a narrativa, conhecem bem o desenvolvimento da história, da experiência de Neemias, mas eu vejo, irmãos, que Neemias nos ensina como nós poderemos corresponder às expectativas de Deus em relação à obra missionária no Brasil. Então, eu convido você, abra sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns trechos, algumas partes. Começaremos no capítulo 1, no verso 1, e você não fecha a sua Bíblia, porque leremos um ou outro texto aí do livro de Neemias. E eu vou começar lendo o texto, e à medida que eu for fazendo os destaques, a gente para a leitura e depois a gente retorna. Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Então eles disseram: os que sobreviveram ao exílio e os que estão de volta na província encontram-se em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Verso 4. Quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos parar aqui, meus irmãos. Neemias começa relatando a sua experiência, que num determinado momento, ele dá data, né, apresenta as circunstâncias, momento, local. Quando veio Hanania, um de seus irmãos, e alguns, né, com ele que vieram de Judá, Neemias teve interesse em saber a respeito do seu povo. Os irmãos conhecem a história, né? Israel foi tomado. Muitos foram levados para o cativeiro, para o exílio, mas muitos permaneceram em Jerusalém. E Neemias teve a preocupação, o interesse, a curiosidade de saber a respeito daqueles que haviam permanecido em Jerusalém. Ele estava bem, a sua vida estava ali continuando. Mas ele teve interesse em saber a respeito dos seus irmãos, dos seus compatriotas, do povo que havia permanecido. Provavelmente ele gostaria de ter recebido boas notícias, notícias do tipo: olha, apesar dos pesares, os nossos irmãos estão bem, o nosso povo está bem, o nosso povo está superando, o nosso povo está bem. Provavelmente eram notícias desse tipo que Neemias gostaria de ouvir, mas não foram. O texto diz, irmãos, que as notícias foram: olha, Neemias, os que sobreviveram ao exílio e os que encontram-se lá na província estão vivendo em grande desprezo e miséria. Essa, irmãos, era a realidade do povo de Israel, daqueles que não foram levados cativos, daqueles que permaneceram. A realidade daquele povo era que eles estavam vivendo numa circunstância, num contexto de grande miséria e desprezo. E essas palavras, meus irmãos, foram tão fortes para Neemias, foram tão impactantes para Neemias, que no versículo 4 ele diz assim: quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer o primeiro destaque. Se queremos, em relação à obra missionária como Igreja do Senhor,
se queremos corresponder às expectativas que Deus faz em relação a nós, a nossa participação, o nosso envolvimento, o nosso engajamento, nós precisamos aprender com Neemias, meus irmãos, a ter compaixão pelo nosso povo. Saber que o seu povo estava vivendo em grande miséria e desprezo, meus irmãos, doeu no fundo do coração de Neemias, a ponto dele cair sentado e chorar e plantear e orar a Deus, jejuar diante de Deus, suplicando pelo seu povo. Neemias teve compaixão pelo seu povo, Neemias se colocou no lugar do seu povo, Neemias sentiu a dor que o seu povo está sentindo. E é assim, meus irmãos, que precisamos proceder. Precisamos olhar, irmãos, para o povo brasileiro e entender que, de uma maneira ou de outra, ainda que o contexto seja completamente diferente, mas o nosso povo, meus irmãos, também vive em grande miséria e desprezo. Um povo que não conhece a Deus, um povo que não conhece a Cristo, um povo que está escravizado pelo pecado, escravizado pelas drogas, escravizados pelos vícios, escravizados pelo pecado. A realidade, meus irmãos, que nós encontramos em todo o nosso Brasil é que o nosso povo também vive em grande miséria e desprezo. E precisamos sentir pelo nosso povo, meus irmãos, o mesmo sentimento que Neemias teve ao saber que o seu povo vivia aquela realidade. Precisamos olhar para o Brasil e para os brasileiros e para os que vivem aqui no nosso Brasil e termos pelo nosso povo, pela nossa nação, compaixão. Se colocar no lugar do perdido, se colocar no lugar daqueles que ainda não conhecem a Cristo, se colocar no lugar daqueles que estão escravizados pelo pecado. E aí a pergunta, meus irmãos, que precisamos fazer é: que tipo de sentimento é gerado no nosso coração quando nós nos deparamos com essa realidade? Que tipo de sentimento, meus irmãos, é gerado em nosso coração quando a gente ouve, tomamos conhecimento, ouvimos dizer que mais um jovem teve a sua vida ceifada por se envolver com as drogas, por se envolver com a criminalidade? Que tipo de sentimento, meus irmãos, é gerado em nosso coração quando a gente chega ao conhecimento que mais uma menina, como acontece todos os dias, em todos os lugares do nosso país, é abusada? Que tipo de sentimento, meus irmãos, é gerado em nosso coração quando a gente toma conhecimento que mais uma família é desfeita por conta do pecado? Que tipo de sentimento temos nós pelo nosso povo? No Evangelho de Mateus, registra Jesus andando pelas cidades, aldeias, interagindo com as pessoas, se relacionando com as pessoas. E no capítulo 9, a partir do versículo 35, tem essa narrativa. E a narrativa vai dizer que, vendo ele as multidões, se compadeceu-se delas, porque andavam perdidas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Neemias se compadeceu do seu povo. Jesus se compadeceu, irmãos, das multidões. Jesus chorou diante de Jerusalém, lamentando porque a salvação tinha chegado entre eles e eles estavam rejeitando, e Jesus chora diante de Jerusalém. Compaixão, meus irmãos. A obra missionária se faz com compaixão, porque Ele nos amou, deve gerar em nossos corações compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que ainda carecem da graça salvadora de Jesus, compaixão por aqueles que vivem aprisionados, não por um momento de restrições que nós estamos passando, mas aprisionados
em seus pecados, aprisionados em seus vícios, aprisionados por não conhecerem a Cristo, aprisionados por esse mundo de ilusão. Precisamos ter compaixão. Corresponder às expectativas de Deus, irmãos, requer de nós, seu povo, a sua igreja, os seus servos, compaixão. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Tentar ver, né, o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Foi o que Neemias sentiu, e esse sentimento, meus irmãos, gerou em Neemias o desejo de fazer algo mais. E assim aconteceu. Neemias procurou o rei, Neemias pediu, né, compartilhou com o rei a sua tristeza, e no capítulo 2, versículo 2, o rei pergunta a Neemias por que o seu rosto estava desfigurado, porque aquela tristeza de coração se abateu sobre ele. Então Neemias compartilha com o rei, né, aquilo que ele estava sentindo, a notícia que ele recebeu a respeito do seu povo, e ele pediu ao rei que ele fosse até Jerusalém, ele levasse algumas pessoas, e assim aconteceu. Neemias foi a Jerusalém, levou com ele algumas pessoas, ele pôde andar pelas ruas, ele pôde ver a realidade de muito perto, ele pôde ver com seus olhos o tamanho, né, da desolação que se abateu sobre o seu povo, ele pôde ver com seus olhos, né, aquela miséria, aquele desprezo, a dor, né, as perdas, né, ele pôde ver de muito perto, irmãos, o tamanho da obra que precisava ser feita, né, no meio daquele povo. E Neemias, então, meus irmãos, convoca o povo a se mobilizarem, né? E aqui no capítulo 2, né, a partir do versículo 17, Neemias assim relata: então eu lhe disse, bem vede vós a aflição em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhe declarei como a mão do Senhor me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles, levantemos e edifiquemos, de maneira que der início a esta boa obra. Meus irmãos, compaixão é um sentimento. Compaixão é aquele sentimento que precisa ser gerado em nós. Mas o sentimento por si só não vai mudar a realidade. Sentir a dor do outro é importante, é imprescindível. Se tentar se colocar no lugar do outro é preciso, é necessário. Mas só o sentimento por si só não gera mudança. E Neemias sabia disso. Neemias sabia que algo de prático, de concreto, precisava ser feito. Então Neemias convoca aquelas pessoas que estavam com ele e Neemias os desafia. Neemias fala, olha, nós precisamos reconstruir esses muros. A reconstrução do nosso povo, da nossa história, começará a partir da reconstrução do muro de Jerusalém. Temos um grande desafio e vamos nos mobilizar. E a resposta que Neemias recebe, irmãos, daqueles que estavam com ele foi favorável. E aqui, meus irmãos, eu tiro a segunda atitude, faço o segundo destaque nessa experiência de Neemias, que a obra missionária, meus irmãos, ela é feita às muitas mãos. A obra missionária, meus irmãos, ela é feita a partir da cooperação. Se queremos corresponder às expectativas de Deus, enquanto a obra missionária dentro do nosso Brasil, se queremos ganhar o nosso Brasil para Cristo, se queremos
né, ver a nossa pátria para Cristo, como nós bem cantamos através do nosso hino do cantor cristão. Precisamos entender, meus irmãos, que esta obra é responsabilidade de todos nós, que todos nós fomos chamados, todos nós fomos desafiados, todos nós temos uma responsabilidade de participarmos desta obra missionária chamada Brasil, desse campo missionário chamado Brasil. E Neemias nos ensina, meus irmãos, que a obra do Senhor, que a obra missionária é feita às muitas mãos. Ele sozinho não daria conta. Ele sozinho, pouca coisa poderia ser feita. Mas com a mobilização, com a participação, com a cooperação, uma grande obra poderia ser feita. E eu não vou ler muitos versos, irmãos, mas no capítulo 3, a gente vê essa cooperação. No capítulo 3, a gente lê essa mobilização. Vou ler aqui apenas 1 ou 2 versos do capítulo 3, que diz assim, ó, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, consagraram-nas e assentaram as suas portas, e continuaram até a torre de Sem, até a torre de Hananel. Juntos a eles edificaram os homens de Jericó. Ao seu lado edificou Zacu, filho de Enri. Os filhos de Rassanéias edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. E se a gente continuar a ler o capítulo 3, a gente vai ver uma grande mobilização, um grande movimento de cooperação, pessoas se apresentando para contribuírem, para dar a sua contribuição, para fazerem a sua parte, cada um, né, cooperando, cada um ajudando, cada um contribuindo, pois é assim, meus irmãos, que Deus age através de nós. E mais uma vez temos a oportunidade, meus irmãos, de sermos cooperadores do Senhor, né, de desenvolvermos entre nós a prática da cooperação que tanto marca a nossa história batista, tanto faz parte de nós, né, os batistas somos cooperadores, cooperamos, sabemos que a responsabilidade é de todos, sabemos que há uma mutualidade, né, onde todos se unem em prol de um objetivo comum. E nesse tempo, o nosso objetivo é entender que o Brasil é um campo missionário, que o povo brasileiro, né, é uma grande seara, né, que o povo brasileiro precisa conhecer a graça salvadora de Jesus, e porque Ele nos amou, meus irmãos, eu me envolvo, eu me coloco à disposição, eu dou a minha contribuição, eu dou a minha participação, eu oro pelos missionários, eu oro pelos projetos missionários, eu mobilizo a minha igreja, eu contribuo, né, financeiramente, eu compartilho dessa campanha. Enfim, meus irmãos, ser cooperador do Senhor, ser um cooperador nessa obra é se colocar à disposição, né? É se apresentar e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis aqui, Senhor, usa meus dons, usa meus talentos, usa meus recursos. Ser um cooperador do Senhor, meus irmãos, é entender que há um lugar para mim nesse processo de salvação da nossa pátria, nesse processo de evangelização do nosso Brasil. Há espaço, meus irmãos, para todos aqueles que desejam contribuir. E há de nós, meus irmãos, missionários, se nós não tivéssemos o suporte desses cooperadores, desses que seguram a corda, desses que oram por nós, desses que nos colocam todos os dias diante do altar do Senhor, porque muitos são, meus irmãos, os desafios, muitas são as realidades
desafiadoras que missionários do norte ao sul do nosso país enfrentam todos os dias. E a sua participação, a sua oração, a sua contribuição, a sua mobilização na realização das atividades relacionadas à campanha da sua igreja, meus irmãos, é uma forma de ser um cooperador do Senhor. Alguém já disse que missões se fazem com os joelhos que se dobram, com as mãos que doam, com aqueles que se mobilizam e com os pés dos que vão. Eu e minha esposa, há 15 anos, estamos doando a nossa vida. Mas a sua participação tem sido fundamental. A sua participação faz toda a diferença. O seu envolvimento, o seu engajamento nessa campanha tem permitido que mais de 1.000 missionários hoje sejam sustentados pela Junta de Missões Nacionais. Meus irmãos, em 2007, quando eu e a Ana passamos a fazer parte oficial do quadro de missionário da Junta de Missões, éramos 186 missionários. Hoje, somos mais de 1.000. E Missões Nacionais nunca falhou conosco. Nunca faltou o nosso sustento. Nunca deixamos de receber o nosso salário. Nunca nos faltou o nosso plano de saúde que tanto nos abençoa no momento que temos alguma dificuldade. E isso, meus irmãos, porque irmãos e igrejas entendem a necessidade de contribuir. Irmãos e igrejas compreendem essa prática tão especial para nós, a cooperação, e tem cooperado, e tem contribuído. Alguns até nos visitam no campo, e quero deixar aqui um convite para os irmãos, venham conhecer o Acre, venham conhecer o extremo do norte do nosso país, a última estação. Venham conhecer o Acre, conhecer de perto aqui a nossa realidade, os desafios, as cidades que nós não temos uma igreja da convenção. Venham conhecer aqui as igrejas que não tem pastor, não tem um obreiro. Quem sabe não é você que Deus vai levantar para ser um instrumento para abençoar as nossas igrejas. Então, estejam convidados para conhecer o Acre. Quem sabe, pastor Hamilton, uma caravana missionária da PIB universitária aqui no estado do Acre. Seria maravilhoso, seria uma bênção. Cooperar, meus irmãos. É tempo de ser cooperador do Senhor. E ainda, irmãos, nesse contexto que a gente está vivendo, de muitas limitações, muitas pessoas podem estar pensando em usar a desculpa de: olha, esse ano eu não vou poder contribuir porque a pandemia me prejudicou. Mais do que nunca, meus irmãos, precisamos da cooperação, precisamos do envolvimento, precisamos do engajamento. Como bem fala sempre o pastor Fernando Brandão, não podemos recuar, não podemos retroceder. Temos um Brasil a ganhar para Jesus, temos um Acre a ganhar para Jesus. Meus irmãos, a nível de informação, 54% das cidades do Acre não tem uma igreja batista como a PIB universitária. 12 cidades, das 22 cidades do nosso estado, 12 não tem uma igreja batista da nossa convenção. E precisamos plantar igrejas nessa cidade. Temos algumas igrejas e congregações que não têm obreiro. Precisamos que o Senhor mande obreiros.
E precisamos, irmãos, ter condições de sustentar esses obreiros. É tempo, meus irmãos, de cooperar. É tempo de se doar. É tempo de se permitir ser um instrumento de Deus para sustentar esta obra. É tempo de oferecer o seu melhor e se colocar à disposição de Deus, dando a sua contribuição, dando a sua cooperação. Compaixão, cooperação. Esses dois passos, irmãos, essas duas atitudes começaram a fazer a diferença na história do povo de Jerusalém. A realidade de Jerusalém começou a ser mudada, começou a ser transformada. Mas, irmãos, as lutas começaram a surgir, movimentos contrários começaram a acontecer. Se levantaram pessoas ferozmente contra aquele movimento que Neemias começou a fazer, aquele movimento de reconstrução dos muros de Jerusalém. E esse movimento contrário foi atingindo aqueles que estavam trabalhando na obra. No capítulo 5, a gente lê algumas pessoas. No capítulo 4, a gente já começa a ler Sambalate e Tobias descontentes com aquele empreendimento, descontente com a atitude de Neemias, descontente com a mobilização de um grande número de pessoas com aquela obra, e eles começaram a tentar minar o coração e a mente daquele povo. No capítulo 5, a gente vai ver algumas pessoas se deixando seduzir. E essas pessoas vão até Neemias e começam a colocar diante de Neemias alguns questionamentos. Olha, Neemias, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhas, olha, eu já estou gastando muito tempo com essa obra aqui, Neemias, eu não vou poder continuar. E algumas outras vieram e começaram a compartilhar com Neemias a sua dificuldade, ou seja, meus irmãos, começaram a perder a visão. Permitiram que aquele movimento, alcançasse o seu coração, perderam o foco, perderam a motivação, perderam a alegria, que é comum acontecer, meus irmãos, com a gente. É muito comum a gente ver a igreja se mobilizando durante a campanha de missões, e não é crítica que eu faço. E a igreja se movimenta e faz atividades das mais diversas e trabalha para alcançar, ultrapassar o alvo, e é lindo isso. Mas a campanha vai acabar. A campanha vai ter um dia do fim. Mas a realidade, a demanda, as necessidades continuarão. E aí, meus irmãos, quando Neemias se depara com aquela realidade de as pessoas estarem perdendo a visão, estarem perdendo o foco, estarem perdendo a motivação, Neemias entende, meus irmãos, que ele precisava fazer algo. Então, ele chama a atenção daquele povo e compartilha, meus irmãos, com aquele povo que aquela obra não podia ficar pelo meio do caminho, que aquela obra não podia ser interrompida, que eles precisavam ir até o fim. E aqui eu faço o terceiro destaque, meus irmãos, da experiência de Neemias, dessa experiência fantástica, maravilhosa. Pessoalmente, é uma narrativa que fala muito ao meu coração, tem falado muito a minha vida ao longo da minha caminhada com Cristo. A obra missionária, meus irmãos, corresponder às expectativas de Deus, dar uma resposta que realmente vai agradar ao nosso Deus, aquele que nos amou, e nos amou primeiro, nos amou
sem reservas, nos amou não porque nós merecemos o seu amor, mas nos amou. Se queremos corresponder às expectativas dele, é preciso ter compromisso com essa obra. É preciso ter compromisso, meus irmãos, com essa seara chamada Brasil. E compromisso, meus irmãos, a melhor definição para compromisso que eu já encontrei, compromisso para mim é ir até o fim. É ir até onde devemos chegar. É ir até onde Deus quer que nós cheguemos. Aquela obra precisava ser concluída. Aquele muro precisava ser totalmente reconstruído. E aquela obra não podia ficar pelo meio do caminho. Não era suficiente ter feito um ou outro reparo, não era suficiente ter um ou outro envolvimento, ter uma ou outra ação, mas precisava haver uma continuidade, aquelas pessoas precisavam chegar até o fim, até a totalidade da reconstrução daqueles muros. E Neemias, então, irmãos, convoca o povo a terem esse compromisso, né? A terem essa atitude de fé, de não desistirem, de não desanimarem, ainda que alguns já tivessem perdido a visão, ainda que alguns tivessem sido seduzidos pela ação, né, daqueles que eram contrários àquele empreendimento. Né? Mas aquela obra precisava ser continuada. E no capítulo 4 a gente vai ler, irmãos, né? Aquele povo se mobilizando, aquele povo dando uma resposta de comprometimento com aquela obra, de compromisso com o que eles haviam iniciado. E o capítulo 4, a partir do versículo 17, 18, e aí por diante, vai relatar, irmãos, nesse movimento de compromisso que aquelas pessoas tiveram. O texto vai dizer que, enquanto alguns trabalhavam, outros ficavam de vigia. O texto vai dizer que, com uma mão, eles empunhavam a ferramenta de trabalho e, com a outra mão, eles empunhavam a arma, porque poderia acontecer uma ação do inimigo, poderia acontecer um ataque, e aqueles irmãos precisavam estar preparados. Compromisso, meus irmãos, é ir até o fim. Não importa o que aconteça, não importa os obstáculos, não importa as limitações, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, precisamos ir até o fim. Quando Sanbalates e Tobias e seus afiliados, né, viram que eles não conseguiram êxito, né, no alcance do povo que trabalhava ali na reconstrução do muro, eles tentaram atingir Neemias, tentaram distrair Neemias, tentaram tirar Neemias, né, daquela obra, mandaram mensageiros para ele, chamando, convidando para um encontro, convidando para uma reunião, mas Neemias estava focado naquela obra, estava focado ali naquele processo, e ele sabia que ele não poderia deixar de estar ali, que ele não poderia deixar aquela obra. E no capítulo 6, versículo 3, quando pela terceira vez tentaram tirar Neemias daquele processo, ele responde: estou fazendo uma grande obra, de modo que não deixarei para ir ter com vocês. Compromisso, meus irmãos. Mais do que nunca, precisamos ter compromisso com a obra missionária que o Senhor tem confiado a nós. Precisamos fazer o nosso melhor. Precisamos entender, irmãos, que não será apenas na campanha, não será apenas nesse movimento. A participação de cada um,
a doação de cada um, a oração dos irmãos precisarão ser continuadas. Os desafios são muitos, as demandas são muitas. Estou aqui, meus irmãos, no Acre como secretário executivo da convenção, num processo de muitas provações, de muitas limitações que estamos vencendo, juntando os cacos, reconstruindo, irmãos, uma denominação que foi ferida por um movimento. Os desafios são imensos. Uma das coisas que mais preocupa o meu coração, que mais machuca o meu coração, é ver uma igreja sem um obreiro. E nós temos algumas igrejas aqui no estado sem pastor. 2 delas são pequenas igrejas, numa cidade chamada Brasileia. Na cidade, no centro da cidade, fica a 240 quilômetros aqui de Rio Branco. Temos ali a Igreja Batista Central de Brasileia, que está sendo plantada. Desde que aqui chegamos, aqueles irmãos não têm obreiro. No primeiro ano nosso aqui, a Ana ia 3 vezes por mês à Brasileia dar suporte àqueles irmãos. Depois tivemos um período de 1 ano que um pastor que foi morar na cidade deu suporte àqueles irmãos. E há 3 anos aqueles irmãos estão novamente sem obreiro. Partindo do centro de Brasileia, e Brasileia faz fronteira com a Bolívia. Partindo do centro de Brasileia, pela BR que passa na cidade, 79 quilômetros depois, nós temos a Igreja Batista Memorial. É uma pequenina igreja, com cara de congregação, na zona rural, a 35 quilômetros da fronteira com o Peru. Temos ali, irmãos, essa igreja que também não tem obreiro. E uma vez por mês, meus irmãos, eu me desloco para passar um final de semana com esses irmãos. Vou sábado para Brasileia, durmo lá, domingo de manhã, parto para o quilômetro 79, participo com aqueles irmãos, faço um culto com aqueles irmãos, faço ceia do Senhor, prego a mensagem de Deus, transmito alimento para aqueles irmãos. Retorno para Brasileia e no domingo à noite prego na igreja central. Da mesma forma, tento cuidar, alimentar, ceio. Faço isso, irmãos, uma vez por mês. E as pessoas às vezes me perguntam: por que você sai de Rio Branco para ir lá para o 79? Porque eu tenho compromisso, irmãos, com aquele que me chamou, com aquele que me salvou, com aquele que me tirou, né, do pecado que eu vivia, que transformou a minha vida. Um dia eu disse ao Senhor que queria doar toda a minha vida na sua obra. Ele me amou, irmãos, e quer o meu compromisso. Encontro muitas pessoas aqui no Acre, e quando começo a falar, logo o povo reconhece que eu não sou acriano, que eu falo diferente. E aí eu digo que eu sou do Rio de Janeiro. E as pessoas ficam espantadas e perguntam: por que deixou o Rio de Janeiro e veio para o Acre? Porque ele me amou. E eu tenho um compromisso com ele. Compromisso, meus irmãos. Compromisso com o Senhor da obra. Compromisso com a obra do Senhor.
se queremos fazer a diferença, se queremos fazer diferente, se queremos realmente corresponder às expectativas de Deus, se queremos realmente marcar, né, fazer a diferença, precisamos, meus irmãos, ter compromisso com a obra do Senhor. Compromisso, meus irmãos, com a obra que o Senhor tem confiado a nós. Compaixão, cooperação e compromisso é o que fará a diferença. Neemias, meus irmãos, foi bem-aventurado. Passou por lutas, por provações, né? Enfrentou obstáculos, enfrentou adversário, mas no capítulo 12, versículo 43, está registrado, irmãos, um momento ímpar daquele povo, quando eles estavam inaugurando a reconstrução. Fizeram uma grande celebração. E olha só o que diz o versículo 43 do capítulo 12, né, do livro de Neemias. Diz assim: no mesmo dia, no dia da consagração dos muros, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém era ouvida de longe. Não foi apenas, irmãos, uma obra, não foi apenas a reconstrução de um muro, uma edificação. Foi a reconstrução, meus irmãos, da espiritualidade de Jerusalém. Foi a reconstrução, irmãos, da busca de Deus por aquele povo que havia se virado. Aquele povo não sacrificava mais, aquele povo não orava mais, aquele povo não celebrava mais, aquele povo não cultuava. E depois de muito tempo, aquele povo experimentou novamente, tiveram a alegria de se juntarem como povo e de celebrar as maravilhas que o Senhor havia feito no meio deles. E assim será conosco. Se tivermos compaixão pelo nosso povo, se entendermos que o desafio de ganhar o Brasil é nosso, ganhar o nosso povo é privilégio nosso, se dermos o nosso melhor, a nossa contribuição, fizermos a nossa parte e tivermos por essa obra compromisso, é ir até o fim, fazer o nosso melhor, custe o que custar, nós também teremos, irmãos, a alegria de um dia celebrar, vendo os nossos irmãos brasileiros declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E isso não será para a minha nem para a sua, mas será para a glória daquele que nos amou. Porque ele nos amou, tenhamos compaixão do nosso povo. Porque ele nos amou, sejamos cooperadores do Senhor. Vamos cooperar com alegria, com liberalidade. Vamos fazer a nossa parte. E porque ele nos amou, tenhamos compromisso. Vamos até o fim. E porque ele nos amou, nos alegraremos nele. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que seja um tempo oportuno de darmos respostas ao Senhor através das nossas atitudes, através da nossa compaixão, através da nossa cooperação e através do nosso compromisso. Que Deus abençoe a Primeira Igreja Batista Universitária, que Deus abençoe você que está nos assistindo, você que irá nos assistir através das redes sociais, que o Senhor te abençoe e use a sua vida, porque Ele te amou, porque Ele me amou, Ele nos amou e precisamos fazer o nosso melhor para Ele.
Deus abençoe e que tenhamos uma campanha abençoada e que possamos verdadeiramente, como igreja dele, corresponder às suas expectativas, pela compaixão, pela cooperação, pelo compromisso, pela alegria de ver as grandes coisas do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida, as famílias que fazem parte dessa igreja. Deus abençoe a PIB universitária. Deus abençoe nossa Duque de Caxias, tão amada, tão querida. Deus abençoe, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Amém. Amém. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, a disponibilidade, né, que o pastor e a missionária Ana Paula têm essa noite de estar aqui com a gente. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, obrigada por vocês compartilharem com a gente um pouco daquilo que Deus tem feito no campo missionário, né? Naquilo que vocês têm vivido no campo, e também nos lembrando, né, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade diante do nosso país, diante da nossa cidade, né, das pessoas que estão próximas a nós. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a todos os irmãos que estão presentes aqui no Zoom, né, participando do nosso culto nesse momento, agradecer aqueles que estão no Facebook, e agradecer àqueles que, independente do horário, né, vão assistir depois no Facebook também ou no YouTube, que Deus possa abençoar a vida de vocês, a vida de todos nós, que a gente possa permanecer com foco, né, como o pastor falou, com foco de permanecer firmes, mesmo com as adversidades, para levar aquilo que Deus tem colocado, né, à nossa frente para fazer. Nós vamos cantar mais uma canção neste momento e logo em seguida nós faremos o encerramento do nosso culto.
que a gente possa deixar a nossa luz brilhar. Amém, irmãos? E assim, eu quero convidar mais uma vez o pastor Hamilton para fazer uma oração neste momento, para que a gente possa encerrar o nosso culto e agradecer mais uma vez por você estar presente aqui essa noite com a gente. Pai, nós louvamos ao teu nome, rendemos graças por tua presença entre nós e suplicamos que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a obra missionária. Obrigado pela missionária Ana Paula, por seu esposo, que a obra missionária, onde quer que eles forem, prospere. Abençoa, Senhor, a nossa igreja de tal modo que possamos contribuir para a obra missionária, não apenas para missões nacionais, mas para missões mundiais e missões estaduais. E, de modo especial, colocamos em tuas mãos a vida do pastor Disseu, a vida da igreja em Brasilândia e das igrejas mais próximas daquela região. Manda um obreiro para lá, Senhor. Tenha misericórdia e manda alguém que tenha um grande amor pelas almas perdidas e que comece a fazer uma obra relevante naquele lugar. Abençoa mandando pessoas para os campos que estão brancos para a seita. Obrigado por esta igreja tão amorosa. Uma igreja que é amiga, uma igreja que se respeita, uma igreja que é fraterna. Uma igreja de uma liderança muito capaz, dedicada e identificada com os princípios e os valores da fé. Tá mudo Tá mudo, pastor. Tá mudo aí, pastor. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito seja com todos vós, meus irmãos, que estão participando deste culto. Com todas as demais igrejas do nosso país e espalhadas sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado pela dica, queridos. Eu não sei como o microfone ficou mudo, mas isso não impede que eu diga: amo vocês e Deus caprichou muito em vocês. Obrigado. Boa noite, pastor. Boa noite. Atenção, amanhã a nossa reunião de oração às 18 horas, tá bom? Quarta-feira às 19h30. Faça seus pedidos do almoço, hein? Não deixa lá de fazer o pedido do almoço e de entregar a doação para o nosso bazar, tá bom? Amém. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Disseu. Obrigado, Ana Paula. Boa noite. Obrigada, missionária. Abençoe, irmão Daniel, irmã Lúcia. Um abraço. Boa noite, irmão. Seu Ana, beijo. Boa noite. Abraço a todos. Eu chamo Daniel e Maria Lúcia de pai aqui, porque o pessoal fica aqui. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, irmão. Boa noite a todos aí. Beijo para todos. Obrigado, querido. Até amanhã. Valeu. Boa noite a todos. Beijo para todos. Boa noite. Ana Paula. Valeu, mamãe. Tchau, tchau. Boa noite. Amanhã, se Deus quiser. Até, se Deus quiser também. Tchau, tchau.